A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que bom estarmos aqui mais uma vez para podermos ler, ouvir, meditar na palavra do Senhor, que nos faz crescer, que nos dá ânimo, que nos dá poder, que nos capacita para podermos ser diferentes, para podermos fazer coisas diferentes, para podermos ser transformados pela palavra do Senhor. E neste dia, o que Deus colocou ao meu coração para que nós possamos aqui refletir é a bondade do Pai. Deus é bom, o Senhor é bom. E isso está escrito lá em Salmos, capítulo 34, versículo 8. Diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Deus é bom, e você já deve ter ouvido isso várias vezes, que Deus é bom, que o Senhor é bom. Mas nessa mensagem, quero que você preste atenção sobre a pessoa de Deus como Pai, a bondade do Pai. E para isso, nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ensinando e dizendo para a multidão e para os discípulos: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Usa essa expressão diferente, né? Essa mesóclise lá no português, mas fala assim: peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e será aberto para vocês. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus estava ensinando sobre o que é o Pai, o que é Deus como Pai. Infelizmente, talvez seja o seu caso, se não for, beleza, mas algumas pessoas acabam passando por situações em que não podem experimentar o que é ter um bom pai. Às vezes você não teve um pai, às vezes você não teve um bom pai, às vezes você não pôde conhecer o seu pai. Então, essas situações nos impedem de nos vermos assim como filhos. Então, quando nós não conseguimos nos ver como filhos, então fica difícil a gente entender o que é paternidade, o que é ter um pai. Mas, independente disso, não sei se isso magoa o seu coração, se isso gera algum tipo de sentimento negativo, independentemente disso, hoje o fato é que você tem um pai, que é Deus, que está nos céus, e ele é o melhor pai que você pode ter. E infelizmente, se você não teve um pai, ou não pôde conhecê-lo, ou não teve um bom pai, o fato é que o seu pai não conheceu o melhor pai do mundo, que é Deus. Então, cada pessoa só consegue dar o que tem. E infelizmente, se você não conseguiu receber isso do seu pai, então é necessário perdoá-lo, é necessário liberar esse perdão, porque hoje você tem o melhor pai. E quão bom seria se o seu pai conhecesse esse pai, que é Deus. E o fato é que nós precisamos entender o nosso relacionamento de filhos com Deus, com o Pai. Porque Deus é um Pai maravilhoso. Deus é um Pai que nos traz segurança. Deus é um Pai bom, é um bom Pai. Se os pais homens, como eu, como outros pais, se nós damos boas coisas aos nossos filhos, Jesus está falando assim: quanto mais o Pai celestial, Deus. O que será que Deus não é capaz de fazer por você que é filho, por você que é filha? É nisso que nós precisamos nos concentrar e precisamos entender da palavra de Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós, Deus tem todo o cuidado, Deus tem toda a provisão, Deus tem tudo pronto para nós. Se você teve um pai violento, fica um pouco difícil entender Deus como pai, de forma que ele não seja violento. Como assim eu não tenho um pai agora que não é violento? Se você passou a vida inteira com um pai violento, que te batia, como é que esse pai
fica essa imagem de Deus na sua cabeça, fica difícil você entender. Então, por isso que você precisa se aproximar da palavra, porque a palavra vai permitir que a gente renove a mente, renove o entendimento. Então, a gente precisa se aproximar da palavra, deixando para trás tudo que já passou, e a gente precisa aprender de novo. É necessário, com Deus, nascer de novo. Foi assim que Jesus ensinou. Então, nós precisamos nascer de novo para entendermos Deus como Pai. Se você teve um pai que, por exemplo, só xingava você, que um pai que não tinha muito contato, você não tinha muito acesso a ele, então isso faz com que você também ache que Deus é assim. Mas Deus não é. Deus é acessível. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus é poderoso. Deus cuida. E aconteceu uma situação comigo, umas 2 semanas, que eu tive essa mensagem revelada ao meu coração naquele momento, né? Refletindo sobre aquele momento. Eu fui com o meu filho, com a minha esposa, a um lugar que a gente não tinha ido ainda com ele. E aí, colocamos a criança no chão, né? Cheia de energia. A criança saiu andando. E a gente andando atrás. Daqui a pouco a gente parou. E aí, quando a gente parou, ele estava andando. Aí ele viu um lugar assim, uma coisa assim, meio tipo, nossa, mas será que eu posso ir ali? E ele parou também, deu 2 passos para trás. Nisso que ele deu 2 passos para trás e viu que a gente estava parado, eu falei assim, não, peraí. Eu falei, vamos lá, o pai vai com você. E nisso, ele não pensou 2 vezes. Eu falei, o pai vai com você, já saiu correndo e foi. Por quê? Porque ele sentiu a proteção por perto. E naquele momento, assim, Deus revelou no meu coração essa palavra, e refletindo depois sobre isso, para que nós possamos entender Deus como Pai. Falei assim, se eu, que sou um homem mau, consigo dar essa proteção para o meu filho, ele consegue sentir essa proteção, imagina o que Deus não pode fazer pela gente. Então, saiba de uma coisa, você é filho, você é filha. Por que você é filho e por que você é filha? Porque está escrito assim, lá em João, capítulo 1, versículo 12. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crê em Jesus, se você crê que Jesus é o nosso Senhor, que Ele deu a vida por nós na cruz, que Ele nos dá uma nova vida, uma vida eterna, então você é filho, você é filha. Mas antes você e eu não éramos nem filho nem filha. Nós éramos somente criaturas. Assim como uma planta foi criada por Deus, assim como uma vaca foi criada por Deus, assim como um boi, bode foram criados por Deus, são criaturas. É lógico que a criatura humana é diferente, né? Nós sabemos isso aí das aulas de ciências que você teve lá atrás, lá, né? Então você pensa, né, tudo mais, raciocínio, olha que legal. Mas criatura, nós éramos criaturas de Deus. Só que houve um tempo em que aí Deus falou, olha, eu vou fazer algo mais. Quem crer é filho. Então, não depende da sua capacidade, não depende da sua força de ser um bom filho, não depende do seu ensino, não depende da sua emoção, de algum. Nada. Não depende de você. O ser filho só depende da sua fé. Se você crê, então você passa a ser filho, você passa a ser filha de Deus. E isso é suficiente. Ou seja, o Pai, ele está acessível a você simplesmente pela fé que você tem na obra que ele fez por você na cruz. Então, se você crê que Jesus é o Filho do Pai, então você passa também a ser filho de Deus, filha de Deus. E isso é mágico, né? Para nós, assim, você fala assim, mas como? Como assim? É tão estranho pensar assim, porque eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada a não ser crer, mas crer de verdade. Crer como um pouquinho de grão de mostarda, né? Um pedacinho ali, um grãozinho de mostarda, mas eu preciso crer que o Senhor, Ele fez isso por mim e Ele é o meu Pai. E aí você passa então a receber Deus como Pai. Um Pai que protege, um Pai que livra do mal, um Pai que cuida de tudo para você. E é por isso que nós podemos ler lá em Mateus capítulo 6,
para você entender o cuidado de Deus, nem as criaturas estão livres, né, da graça de Deus. Todas as criaturas estão debaixo da graça de Deus, assim como você, mesmo antes de crer em Jesus, já estava debaixo da graça de Deus. Olha para você o cuidado que Deus tem. Mateus 6, 25 e 34, até o 34. Então vamos lá, em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim, Jesus ensinando: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, Jesus está falando assim, vocês não são mais valiosos do que as criaturas? Mesmo quando você era criatura, a graça de Deus estava sobre você, porque a graça de Deus está sobre todas as pessoas, a graça. Porém, aqueles que creem têm o direito de serem chamados filhos de Deus. E você é filho, você é filha. Então Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando. Então você está aí preocupado, preocupada, mas calma. Deus está cuidando de você. E diz mais assim: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Se assim, não depende de você fazer algo. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Deus cuida. A graça de Deus está ali. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Observe esse versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram, mas foca agora nisso. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Eu, como pai, um homem mau, pai, se eu vir o meu filho com alguma necessidade, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer para que ele possa ter aquela necessidade suprida. Então agora para pensar. Você é filho. Você é filha. Deus está olhando a sua necessidade. Você acha que Deus está parado? Que Deus está sentado num trono, olhando? E às vezes você tem uma figura de Deus, né? Como um velho, cansado, barbudo, cabelo branco, incapaz. Não tem nada a ver com Deus isso. Deus é um pai, o seu pai. E Deus está pronto para poder fazer sempre em prol da sua vida. Deus está trabalhando em seu favor. Então Deus sabe a sua necessidade, Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai trazer sobre você. O que você precisa fazer é crer que você é filho, que você é filha, que você não é mais criatura. Você ganhou um privilégio na sua mão aí. Ser filho e ser filha de Deus. Isso é privilégio e vem pela fé, não vem pela capacidade. Não importa o exemplo de pai que você teve ou a falta do exemplo de pai que você teve, isso não importa, porque hoje você tem o melhor pai que você poderia ter e graças ao Pai por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Ore neste momento para que você entenda aí o que é Deus ser seu Pai. E eu quero fazer essa oração com você. Pai, nós oramos a Ti neste momento. Senhor, para nós há muitas dificuldades em compreendermos, Deus, o Teu poder, a Tua soberania, o Teu cuidado sobre a nossa vida. E eu oro neste momento, Deus, para que essa pessoa que está ouvindo aqui essa mensagem, ela se sinta agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, te peço isso. Faz isso, Espírito Santo. Somente o Senhor tem esse poder. Faz com que essa pessoa sinta agora e aprenda agora o que é ser filho, o que é ser filha do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o melhor Pai do mundo.
Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ser seu filho. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo esta mensagem e que cada pessoa se sinta como filho, como filha do Senhor, em nome de Jesus. Cuida das nossas necessidades, Senhor, como assim diz a tua palavra. E, Senhor, supre as nossas necessidades. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica na graça do Pai, porque Ele cuida de você.